Nós estamos falando, pelo menos nós falamos um pouco mais na doutrina anterior, falando sobre a humanidade de Jesus, falando sobre o lado humano. Usamos o título de Filho do Homem, sabendo que esse Filho do Homem representa o Messias, representa aquele que havia de vir e etc. Porém, reduzindo um pouquinho para falar do aspecto humano, do lado humano de Jesus. Amém? E me lembro que eu estava falando aqui sobre a questão da onisciência de Jesus. Jesus como homem, e aí eu trouxe dois textos, um antes dele ser morto e o outro depois que ele ressuscitou. Os irmãos lembram disso? Que a pergunta é bem semelhante. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: como é que vai ser isso? Quando vai acontecer esses sinais do fim do tempo? Quando será, que o Senhor vai voltar? É mais ou menos essa mesma toada do fim de todas as coisas. As duas perguntas feitas pelos discípulos em dois momentos diferentes. Num, Jesus homem, Jesus na terra, Jesus encarnado, Jesus que nasceu no ventre de Maria, cresceu e iniciou o seu ministério em Jerusalém, ali na Judéia. Depois nós temos um outro momento que nós vamos trabalhar depois, mas um outro momento que Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus passou 3 dias morto e ressuscita, aparece e tem um encontro com os discípulos. E aí, quando ele, antes de ascender ao céu, o pessoal faz essa pergunta para ele. Na primeira pergunta ele diz: eu não sei. Para melhor interpretar, ele fala: só o Pai sabe o dia e a hora que vai acontecer essas coisas. No segundo, depois que vem outros textos que diz: todo o poder me é dado, já não é mais o Jesus humano. Agora ele está se revelando, não é mais um contido, não é mais aquele que está se esvaziando, mas é aquele que antes de morrer orou a Deus e falou: devolve-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. É claro que Jesus na terra ainda não estava em toda a plenitude da sua glória, tanto que quando João vê Jesus de novo no Apocalipse, aí sim, depois que Jesus sobe ao céu, ele é todo revestido novamente da glória que ele tinha antes da fundação do mundo, e a sua aparência é transformada, mudada, e João cai como morto. João viu Jesus na terra, João viu Jesus ressurreto. Não tinha motivo de João ver Jesus e desmaiar como morto. Por que fez isso? Por que aconteceu isso? Porque ele teve uma revelação e ele viu Jesus com a glória, com mais glória do que quando ele viu ele ressurreto. Amém? Mas não podemos deixar de frisar que há diferença entre Jesus humano, que ele é limitado, que ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, que ele não pode atravessar a parede, com o Jesus ressurreto, que ele aparece no meio da reunião, de portas fechadas, que ele entra na casa dos 2 discípulos de Emaús e desaparece diante dos seus olhos. Deixa eu voltar para o meu assunto. Amém? Hoje nós estamos concluindo essa parte humana. Eu acho que eu já falei sobre isso, a questão da onipresença, onisciência. Jesus não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque ele estava limitado à natureza humana. Então o Jesus que estava em Nazaré não podia estar no templo. Irmãos, o que diriam de Jesus se Jesus estava em Nazaré e de repente aparecia lá no meio de Jerusalém, lá no templo? O que diriam de Jesus se ele fosse trasladado? O
o que diriam de Jesus se Jesus estivesse andando e a sombra de Jesus curasse? O que diria do homem Jesus? Eu estou falando para apontar para discípulos, porque discípulos fizeram coisas também, e eles não eram Deus, porque faziam milagres. Era o poder de Deus na vida do homem Jesus, era a plenitude do Espírito Santo na vida do homem Jesus, e os milagres iam acontecendo. Era a comunhão de Jesus com o Pai, eram as horas de oração que Jesus passava, os momentos que Jesus passava ajoelhado diante de Deus, que deu a ele comunhão, poder, autoridade para falar e as coisas acontecerem. Amém? Então Jesus, na sua limitação humana, não usou os atributos incomunicáveis: onipresença, onisciência e onipotência. Irmãos, Jesus, como homem, cheio do Espírito Santo, poderia resolver o problema da fome do mundo? Sim ou não? Como homem, ele nasceu, começou o seu ministério. Se Jesus quisesse resolver o problema da fome do mundo todo, ele podia resolver? Podia. Ele pegou refeições de 2, 3 pessoas e multiplicou para 3.000, para 5.000 pessoas comerem, e ainda sobrava. Então o poder de Jesus, com a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo não queria que acontecesse isso naquele momento, que fosse solucionado esse problema da fome mundial. Amém? Mas Jesus tinha poder para resolver o problema. O que mais? Quando a gente tem um governo, o que a gente quer de um governo? Que ele diminua o preço das coisas, aumente o salário da gente, né? Traga paz no meio da cidade. E Jesus podia resolver tudo isso, irmãos. Sim ou não? Podia. Jesus podia resolver todos os problemas sociais, problemas de saúde. Todo mundo não quer um hospital melhor? Mas o que você quer mais? Quer um hospital melhor? Mais médicos? Mais hospitais? Ou você não quer ficar doente? Hã? Você não quer ficar doente. Jesus curava as pessoas, qualquer tipo de doença. Jesus entrou num lugar e diz a Bíblia, ele curou a todos. Quantos tinham lá? Eu não sei, mas a Bíblia diz que as pessoas levavam os doentes aonde Jesus estava, e nesse texto diz que Jesus curou a todos, a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Então é possível que tinha doenças variadas. Por exemplo, cego, Jesus curava. Paralítico, que até hoje, eu já falei na doutrina anterior, os homens ainda não conseguem solucionar. Às vezes não conseguem nem entender por que não enxerga. Porque às vezes o olho, observando, o globo às vezes aparenta normalidade. Só depois de alguns testes que você verifica que não há visão parcial, né? Mas Jesus curava. Por exemplo, Jesus ressuscitava mortos. Nem o médico resolveu, a pessoa morreu. Que doença que era? Eu não sei. Jesus trouxe ela à vida, mas não trouxe doente, ainda curou a enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não só tratava doenças, ele não só resolvia o problema da pessoa doente viva, mas ele tinha o poder também de curar as pessoas da morte, tirar a pessoa da morte, ressuscitar a pessoa. Esse é o Jesus que você serve. Homem, cheio do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus poderia resolver os problemas psicossomáticos, problemas espirituais, problemas mentais. Poderia ou não?
chegavam as pessoas oprimidas pelo demônio, e o Senhor libertava. Muitos desses problemas demoníacos traziam doenças físicas. Num dos textos que a pessoa está endemoniada, a pessoa parece com epilepsia, se bate, se joga no chão, se bate, parece epilepsia. Não estou dizendo que epilepsia é coisa do demônio, presta atenção. Estou dizendo que na Bíblia, algumas pessoas que estavam doentes, elas estavam possessas de demônio, e quando Jesus libertava do demônio, a doença também ia embora. Amém? Jesus poderia ter resolvido problemas dessa parte de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. O problema da mortandade, também já falei que é ressurreição, né? Então Jesus poderia resolver todos esses tipos de problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero iniciar a doutrina, mas antes de iniciar, estou tentando encontrar aqui um comentário que eu encontrei. Existe um livro chamado Enciclopédia da Vida de Jesus. É um livro que eu estou usando também para meditar e trazer algumas coisas para os irmãos. E esse livro, ele fala o seguinte: o que eu estava tentando lembrar da doutrina anterior é: Jesus fez milagres quando ele era criança, adolescente? Fez ou não fez? Usamos até um filme para dizer que aquilo ali é apenas conjectura, que a Bíblia não fala nada. Agora olha só, Jesus nasceu aonde? Belém, tá bom. Mas Jesus viveu a maioria do tempo aonde? Nazaré. Jesus foge do Egito, volta do Egito, vai para Nazaré, e só sai de Nazaré quando ele vai batizar ali perto, ali, já para iniciar o seu ministério. Vamos ver o que os o que os nazarenos falavam de Jesus. Olha só, há um comentário aqui, que eu vou fazer a leitura do comentário, que eu achei interessante. Ao seu redor havia um silêncio tão grande que os habitantes de Nazaré, onde Jesus viveu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, olha só, havia um silêncio lá nos habitantes de Nazaré, entre os quais ele crescera e alcançara a idade adulta. Não viram nele mais do que um simples carpinteiro. Há alguns textos que dizem o seguinte: que Jesus foi rejeitado pelos nazarenos, em que Jesus, homem, viveu no meio dos nazarenos, brincou, andou. Nessa enciclopédia mostra até um lugar lá, que é o único lugar de poço de água, e diz aqui: possivelmente Jesus veio buscar água nessa cisterna, nesse poço, porque era o único local onde tinha água potável. Eles iam lá buscar essa água e trazer para casa. Os meninos iam lá. Aí tem até a foto do menino lá com o balde na mão. Naquela época não tinha balde, tá, irmãos? Mas devia ser um pote de cerâmica. Mas a foto está mostrando o menino com o balde na mão, onde eles vão buscar água até hoje para levar para casa. Às vezes tem lugares lá em Jerusalém que eles deixam preservado o estilo de vida. Quem quer morar lá tem que viver naquele esquema um pouco mais ritualístico, meio que como se vestisse roupas até antigas, para mostrar o tempo antigo bíblico, né? Então essa foto eu acho que ela é atual, mas com as pessoas vestindo de maneira mais simplória, como se fosse da época. Então, uma das coisas que eu li, eu achei interessante isso aqui. E lembrando do texto, Jesus fazendo milagres, Jesus operando maravilhas, e eles falam assim: vem cá, este daí não é o Jesus, o filho de Maria, filho de José, o carpinteiro? Não é? De onde vem esse poder? De onde vem essa autoridade? Eles comentavam. Só que eles não acreditaram em Jesus. Eles não se rendiam. Eles rejeitaram Jesus.
E Jesus usou a frase: o profeta não tem honra na sua própria terra. Às vezes é bem visto fora, mas na sua terra, Jesus foi para lá exatamente para fazer algumas atividades ali, e o texto diz: e ele não pôde curar muitas pessoas ali, não pôde fazer muitos sinais ali naquele local, por causa da incredulidade do povo. Então, se o povo tivesse visto Jesus criança fazer milagres, eles é que iriam falar: não, desde pequeno ele faz isso. Quem é que já viu alguém que entra no sucesso e você fala: rapaz, eu conheço desde pequenininho, sempre foi bom de bola? Fala ou não fala? Não é assim que a gente faz? E eu conheço os pais desse menino aí, os pais deles são inteligentes, esforçados, botaram ele para estudar só escola boa, agora está o menino aí, olha o resultado aí. Sim ou não? A gente comenta ou não comenta isso? E às vezes a gente comenta ao contrário. A gente diz assim: nossa, mas o pai e a mãe, eram crentes, cuidaram tão bem dessa criança, agora essa criança faz isso, esse jovem faz isso. Como é que comete um crime desse, algo assim? A gente às vezes ouve isso falar, não ouve? Por que não iam falar de Jesus? Estão falando de Jesus, olhando para ele só como aquele que estava do lado deles durante o tempo todo. Eles não entenderam. Quando Jesus começou a fazer coisas com autoridade, eles viram, compreenderam que Jesus estava fazendo algo maravilhoso, mas não creram em Jesus como Filho de Deus, como Messias, como aquele que havia de vir. Um outro comentário que faz Epifânio, ele faz o seguinte comentário, ele diz assim, que a população de Nazaré nunca foi numerosa. E aí ele diz assim: no primeiro século da era cristã, a cidade de Jesus só estava habitada por israelitas, pois os cristãos eram proibidos de fixar sua residência ali. Nem depois da ressurreição de Jesus, nem depois que muita gente creu pela pregação de Pedro, pela pregação dos apóstolos, dos discípulos, parece-me que essa cidade ainda continuou sem acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Assim mesmo, irmão, existem muitas pessoas ainda hoje que não creem na palavra. Eu conversei bastante com esse meu amigo que não é crente. Ele disse que é católico, mas mistura com o espiritismo. Tem hora que eu falo assim: tu não é espírita? Aí ele concorda, ele não discorda, ele não fala nada. Tem hora que eu falo assim: mas tu é católico, tu devia acreditar nisso. Aí ele também não reprime, não fala nada. Aquelas pessoas que não é nada, talvez não tem conhecimento de nada, só tem conhecimento do mundo dele, do espiritismo, de outras coisas, mas não crê na palavra de Deus. E eu falei para ele: toda a nossa discussão tem que partir de uma premissa, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A minha base para dizer o que eu vou falar com você é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se você crer, você vai entender. Se você não quiser crer, você não vai entender nunca Jesus, não vai entender nunca o Evangelho. Amém? Então está aí a resposta. Por essas respostas aqui, falando só de Nazaré, onde Jesus passou o maior tempo da sua vida, o que dá para entender? Jesus fez milagre ou não? Dá para entender que ele não fez milagres até ele ser batizado nas águas e ser revestido do Espírito Santo. O Espírito Santo vir fazer parte da sua vida e do seu ministério. Amém? Hoje, nós temos, a igreja, ela tem a mesma capacidade de Jesus hoje, com a presença do Espírito Santo em nós. Inclusive Jesus disse: tudo que eu fiz, vocês podem fazer coisas maiores, obras maiores. Por quê? Porque o Consolador vai vir, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês, porque o Espírito Santo vai habitar em vocês, igual habitou em Jesus. Amém? Jesus é o primeiro em que o Espírito Santo vem sobre ele e habita nele. Jesus é morada
do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos mudar de assunto. Eu só era para concluir um pouco o assunto da doutrina anterior. Vamos entrar em outro assunto. Hoje eu quero falar de Jesus como Filho de Deus. Jesus é pré-existente. Agora o Senhor está dizendo que Jesus é homem. Agora o Senhor quer falar que Jesus é Filho de Deus? Sim. Jesus, Filho de Deus. Há uma união das duas naturezas, da natureza divina e da natureza carnal, da natureza humana. Jesus, na eternidade, é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, de fato, a natureza principal é a divina. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Deus pode deixar de ser Deus? Se Deus deixar de ser Deus, Deus não é Deus. Ele tem que ser Deus na eternidade. Lá no passado, antes que houvesse qualquer coisa, Jesus era. Jesus chegou e encarnou. Jesus também permanece. Só que essa questão do esvaziar que é difícil da gente entender. Amém? Mas agora eu não estou falando dele da natureza divina, eu estou dizendo da questão da filiação. Jesus tinha pai humano? Tinha mãe, sim ou não? Tinha mãe? Maria, nasceu de dentro do útero de Maria. Mas pai humano, pela Bíblia, ele tem? Porque a nossa primícia é a Bíblia. Ele não tem. Se você for para Lucas, o anúncio, capítulo 1, capítulo 1 de Lucas, no anúncio, versículo 'Ele vai falando aqui que ela é agraciada, ela fica perturbada, versículo 29. Versículo 31 fala que o nome vai ser Jesus. Aqui, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 35, a última parte do versículo. Que de ti há de nascer, esse filho que há de nascer de você, Maria, será chamado Filho de Deus. Então, aqui o anjo está dizendo para Maria: ele é filho de Deus. Tá bom, pastor, o senhor já falou isso. A gente tem 4 evangelhos. 3 evangelhos são considerados sinóticos, né? O que é isso? Que a história é bem parecida. E nós temos um outro evangelho que é João, que 95% do livro é totalmente diferente, não tem em outro livro, é particular de João. Então olha só, o livro de Marcos foi escrito provavelmente pelo Marcos, ditado por Pedro, aí no ano 55 a 65, eu vou usar só a idade menor, a data menor, 55 anos. Ele traz Jesus sendo um servo redentor, apresenta Jesus como um servo. Ele foi escrito possivelmente em Roma, e ele foi escrito para os romanos. Então olha só, este livro não tem genealogia. Escravo tem genealogia? Servo tem genealogia? Não. Ele apresenta Jesus como servo, como aquele que veio servir.
aquele que veio servir a humanidade, abençoar a humanidade. Amém? Então, Marcos apresenta ele como um servo. Mateus apresenta, foi escrito uns 8 anos depois. Todos os 4 evangelhos foram escritos depois que Jesus morreu, uns 30 e poucos anos depois que Jesus morreu. Aí eles ficavam só pregando a palavra e começaram a pensar: se a gente morrer, como é que vai ficar? Vamos registrar a história que vocês conhecem, para que depois que vocês morram, a palavra ainda continue. E por isso nós temos os evangelhos hoje na nossa mão. Mateus foi escrito provavelmente em Antioquia ou na própria Palestina. Mateus foi escrito para um público específico, para os judeus. Qual é a mensagem? Ele apresenta Jesus como Messias esperado e destaca sua autoridade messiânica, demonstra sua linhagem real. Por isso apresenta Jesus como filho de José e apresenta toda a linhagem até chegar em Davi, dos reis. O livro de Mateus apresenta a genealogia dos reis de Israel até chegar em José, que chegou em Jesus, para mostrar que Jesus é o descendente legal para ocupar o trono de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas foi um evangelho escrito provavelmente na Grécia para os gregos, e ele apresenta Jesus como filho do homem, tratando essa questão do homem perfeito em graça, perfeito em sabedoria, perfeito, sem pecado, um homem abençoado, o homem mesmo humano. Porém, o título filho do homem leva para algumas profecias que apontam para o Messias. Amém? Então, os gregos é a questão da sabedoria humana, Agora olha só, o livro de João. O livro de João, o Evangelho de João, foi escrito para quem? Aonde? Já foi escrito no ano 80 depois de Cristo. Mais de 50 anos depois que Jesus morreu. Foi escrito em Éfeso, na Ásia Menor, possivelmente. E ele é um evangelho universal. Ele não é dirigido a uma nação única. Marcos para os romanos, Mateus para os judeus, Lucas para os gregos e João para todas as outras nações. Os gregos tinham o Velho Testamento, podiam consultar o Velho Testamento. Os romanos também possuíam também, estavam no poder, Depois a palavra foi traduzida para o latim, então eles tinham acesso ao Velho Testamento. Agora, todas as outras nações não tinham conhecimento do Velho Testamento. Por isso que João, quando eu e você lemos João, parece que faz um pouco mais de sentido. Já mostra Jesus como Deus, e não vem construindo para dizer que Jesus é Deus. Já inicia dizendo que Jesus é Deus. Amém? Então, Evangelho de João. Aí, eu queria fazer essa introdução, porque o livro a frase Jesus Filho de Deus, ela é mais interessante quando a gente está lendo o livro de João, que demonstra que Jesus tem uma origem celestial. Amém? O que nós podemos falar aqui? Nós começamos com o anúncio do nascimento de Jesus, o anjo dizendo: ele será conhecido como Filho de Deus. Jesus aos 12 anos, Lucas capítulo 2, versículo 49. Vamos caminhar na direção, Versículo 49. É claro que pode passar algum texto desapercebido.
as pessoas chegaram para ele. Maria e José estavam procurando Jesus. Jesus ficou para trás, ficou no meio dos doutores. E aí ela fala assim: meu filho, por que você fez isso com a gente? Versículo 48. Eis que teu pai, José, e eu, ansiosos te procurávamos. Jesus diz, versículo 49. E ele lhe disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Espera aí. Na minha Bíblia, pai, que Maria fala, está com letra minúscula. Pai, que Jesus fala, está com letra maiúscula. Tem diferença? Tem diferença. Jesus está falando o quê? Meu pai é Deus. Jesus, aos 12 anos de idade, tinha conhecimento, já tinha noção que o pai dele era um pai celestial. Seja pela profecia, pela palavra do anjo a Maria, que a própria Maria já pode ter contado para Jesus. Sim ou não? E outros textos mais. Jesus já falava 2 idiomas nessa época. Jesus já falava o aramaico, porque o aramaico é a língua falada na época de Jesus. Mas Jesus também lia a palavra de Deus no hebraico, porque ele tinha que defender a Torá. Já estava chegando o momento das pessoas fazerem pergunta, dele falar da Torá, defender a Torá. Um menino de 12 anos já podia fazer a leitura da Bíblia Sagrada dentro do templo, porque ele já tinha essa capacidade, porque ele aprendeu dentro da sinagoga dos 9 anos aí até os 12 anos. Então Jesus aí já falava pelo menos aí os 2 idiomas. Ouvia no hebraico e entendia. Lia no hebraico e traduzia para o aramaico e falava no aramaico. Amém? Então, Jesus tinha consciência, tratar dos negócios do meu pai. Ele não disse, eu sou filho de Deus, mas ele colocou aqui, e o escritor coloca com letra maiúscula, para você e eu entender que está falando de um pai diferente. Não é o pai biológico que ele não teve, não é do pai adotivo que é José, mas ele estava falando do pai celestial. Inclusive, diz a Bíblia no versículo 50, eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Eles não conseguiram compreender o que Jesus quis dizer com isso. E diz a palavra no versículo 51 que Jesus era sujeito, foi embora com os pais, porque era sujeito até fazer a idade de 30 anos e iniciar o seu ministério. Ele era totalmente sujeito ao seu pai e à sua mãe e foi obediente aos pais. Amém? Tá. Outro texto que diz que Jesus é filho de Deus. Nós temos no batismo. Lembra da cena do batismo? Jesus está vindo, João está pregando a palavra, e João fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda não chamou ele de filho de Deus, mas chamou de Cordeiro de Deus. Porém, quando Jesus está sendo batizado, que Jesus levanta de dentro da água, existem algumas pinturas famosas aí de pintores que colocam Jesus sendo molhado a cabeça, e não por imersão. Mas o batismo de Jesus foi por imersão. A palavra diz que quando ele saía da água, quando é só gota na cabeça, nem na água você entra, não precisa nem de entrar em água. É quando Jesus saiu de dentro da água, a pomba, simbolizando a presença do Espírito Santo, veio sobre a cabeça de Jesus. E nas nuvens, uma voz, como voz de muitas águas, falava: este é meu filho em que me comprazo. O próprio Deus disse que Jesus era seu filho. E não somente nesse texto, no qual todos ouviram, também
Lá na frente, na transfiguração, quando aparece Elias, aparece Moisés, e eles estão ali conversando, Jesus está conversando, Pedro fala: vou fazer 3 cabanas aqui para vocês. Também se escuta a voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouça o que ele está falando. O próprio Deus fala que Jesus é seu filho. Jesus falou que ele era filho de Deus. O anjo falou que ele era filho de Deus. Mas não para só por aí. Nós temos na tentação o diabo tentando falar: se tu é filho de Deus. Ele não afirma, mas a palavra já diz que é tentação. Então ele tenta colocar dúvida. Sim ou não? Tenta colocar dúvida. Ah, pastor, mas não é suficiente para o senhor afirmar. Então tá bom, deixa a tentação de lado. Vamos para Marcos 1, versículo 23 e 24. E nós vamos ver os demônios falando. Demônio falando de Jesus. Quando Jesus está chegando próximo a ele, o que o demônio fala a ele? Quem encontrar pode ler. Capítulo 1 de Marcos, versículo 23 e 24. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual ordenou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. Bem sei que é o Santo de Deus. Alguma versão vai dizer Filho de Deus. O que mais? Nós temos o próprio Lucas 4, né, que vai ser essa mesma tradução. Capítulo 4, eu estou em Marcos, é Lucas, capítulo 4 de Lucas. Eu estou mais devagar do que tudo aqui com a mão só. A partir do versículo 31, ele vai falar, e também na minha versão vai estar escrito Santo de Deus. Versículo 34. O mesmo texto aí, né? Ok. Então o próprio demônio vai falar. O diabo falou, o demônio falou, Jesus falou, Deus falou, os anjos falaram. Agora vamos ver discípulos. Já são homens, né? Natanael, quando é chamado para poder vir conhecer Jesus, Jesus fala com ele: eis aí o verdadeiro cidadão dos céus. Fala aí dele, né? E ele fala: de onde o senhor me conhece? Eu te vi lá debaixo daquela árvore. Aí quando ele fala isso, ele já diz: tu és o Filho de Deus. Já declara que Jesus é Filho de Deus. O que mais? Quando Jesus pergunta, porque irmãos, você tem que saber quem é Jesus. Quem é Jesus para você? É apenas um homem da história? É apenas um homem histórico? Jesus é o que para você? É apenas um mito? É uma história sem H? É com E? Uma história? Ou é Jesus é história com H, porém muito mais do que a história, porque como eu já disse, ele é antes que houvesse história. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Eu tenho que ter essa fé, meus irmãos. A palavra diz que eu vou ter vida eterna se eu acreditar em Deus e acreditar que Jesus é Filho de Deus. Se eu não crer nisso, eu não tenho vida eterna. Então eu preciso acreditar
que existe um Deus Pai que fez todas as coisas e enviou o seu Filho, e esse Filho é Jesus, esse que nasceu historicamente, viveu a vida dele humana. Ele é também, ao mesmo tempo que é filho de Maria na carne, ele é filho de Deus. Eu não posso ter dúvida disso, irmãos. Amém? Então, Jesus pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Um diz que o senhor é Elias, outro diz que o senhor é Jeremias, é um dos profetas. E vós, que dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Filho de Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tu és o Messias, o esperado, aquele que havia de vir. A tua vinda é celestial, é do céu, a sua origem é celestial. Amém? Então eu tenho que ter também essa convicção. E Jesus vira para ele e fala assim: isso aí não é coisa comum. É por isso que muita gente não crê, porque não tem a presença de Deus na sua vida, porque não se rendeu a Jesus, porque não aceitou o Senhor como seu Salvador, porque não crê na palavra de Deus, porque não lê, não medita na palavra. Aí não entende que Jesus, além de humano, da natureza humana, ele tem uma natureza divina. Aleluias. E a palavra de Deus confirma que Jesus é Filho de Deus. Essa de Pedro está em João capítulo 6, do versículo 66 ao versículo 69. Vai dizer aí também. Aqui é outro momento que Jesus está pregando a palavra, um discurso duro, e as pessoas começam a sair, os discípulos, vai tudo embora. É igual às vezes, né? Tem doutrina que é um pouco mais pesada, tem uma palavra mais pesada, às vezes os irmãos começam a querer ir embora. Eu vou embora dessa doutrina antes que ela me pegue de cheia. Você acredita que tem gente que levanta no meio da palavra e vai embora? Você acredita? Eu já vi, irmãos, quando um amigo meu ia pregar, tinha uma família que levantava e saía, porque não gostava dele. Às vezes é porque não suporta uma palavra de Deus. Às vezes não entende que o homem que está aqui é usado pelo Senhor, e às vezes usa uma palavra que às vezes tem que mexer com a gente, né? A pessoa levanta e vai embora. Nós temos que entender que Jesus também aconteceu isso. Foram embora todo mundo, ficou só os 12. E Jesus falou: vocês também não querem ir embora não? E aí eles: para onde iremos? Porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Aleluias. E Jesus fala para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Mais uma vez, Pai com letra maiúscula. Jesus dizendo que era Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Pedro recorda isso também em 2 Pedro capítulo 1, versículo 17. Ele diz assim: e ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que dizia: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Pedro falando na carta universal de Pedro acerca do dia que ele estava lá, e ele ouviu a voz falando da nuvem, que Jesus era filho do Pai celestial, do nosso Deus. Amém. O que mais? O próprio Jesus, quando lá em João capítulo 5, versículo 17 e 18, quando ele está trabalhando no sábado, os discípulos estão lá colhendo espiga, pegando espiga e trazendo, né? E aí eles falam: por que os seus discípulos estão desobedecendo aí, estão trabalhando no sábado? Ele fala: meu Pai continua trabalhando até hoje,
eu também estou trabalhando. E aí o texto diz assim: por esta razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai. E dizer que Deus era o seu Pai, o texto continua dizendo no versículo 18: igualando-se a Deus. Irmãos, Jesus, ele não tinha uma natureza influenciada por Deus apenas. Não era só o Espírito de Deus que estava em Jesus, que movia Jesus para fazer as coisas. Jesus tinha a natureza divina. Ele era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o Deus esvaziado, Ele se esvaziou. Ele escolheu estar aqui para trazer salvação para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. João 5 continua no versículo 21. Ele vai falar que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida. O Filho também dá vida a quem Ele quer. Amém? Quem come do pão, quem come da carne, tem vida eterna. Aleluias. Quem bebe do sangue de Jesus também tem vida eterna, tem comunhão com o Senhor Deus. Quem está ligado na videira que é Cristo, esse tem a seiva, tem vida, porque sem Ele nós somos galhos secos, mortos, sem vida. Mas enxertado nele, nós temos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vai continuando, versículos 25, 26. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Jesus está falando da ressurreição dos mortos. Jesus está dizendo que os mortos que morreram em Cristo, acreditando em Cristo, confiando nele, confiando na sua palavra, na esperança da glória, esses um dia vão ouvir a voz de Cristo, vão ouvir a voz da trombeta, vão ouvir a voz do Senhor, e Ele vai dizer: levanta do meio dos mortos. Jesus vai falar: vem, amados meus. E nós que estivermos mortos, se estivermos mortos, quem morreu em Cristo, essas pessoas que escutarem a voz de Cristo, só essas viverão. Ele dá vida, Ele pode dar vida, e é vida eterna para todos sempre. Esse é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Por isso Ele pode dar a vida. Amém? No seu julgamento, tentando arrumar testemunha para mentir, falsas testemunhas. Marcos capítulo 14, versículo 61 e 62. Quem encontrar, leia para mim. 14, 61, 62. Então, estavam querendo encontrar falsas testemunhas para dizer que Jesus tinha pecado. Tinha que encontrar duas testemunhas que fossem cara de pau e mentisse falando de Jesus. Mas não encontraram ninguém queria testemunhar nesse dia. E o que acontece? O sacerdote faz uma pergunta para Jesus, e Jesus nega ou não? Leia aí para mim, por favor. Ele, porém, guardou silêncio, nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Glória a Deus, aleluias. Mais uma vez Jesus está falando aí: eu sou o Filho de Deus. Foi feita a pergunta. Talvez se Jesus tivesse negado, eles falavam: não, pode tirar ele daí, não mata ele não.
mas Jesus enfrentou a morte para dizer: eu sou o Filho de Deus. Então o Jesus que você ama, o Jesus que você serve, Ele é o Filho de Deus. Creia na sua palavra, creia na palavra de Deus, creia no próprio testemunho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E aí eles falavam que Jesus estava blasfemando, que Jesus estava pecando, até que ninguém podia perdoar pecados. Aí já é aquele negócio do paralítico. Ninguém pode perdoar pecados, porque só pode perdoar pecado quem é Deus. E isso já é outro assunto, né? Eu não estou falando que Jesus é Deus hoje, eu estou dizendo que Jesus é Filho de Deus. Que Ele é Deus, a gente vai tratar outro dia, mostrando referências na Bíblia também. Amém? Os fariseus falavam de Jesus, porque disse: sou Filho de Deus. Os próprios fariseus, lá em Mateus capítulo 27, versículo 41 até 43, possivelmente 43 que eu estou lendo aqui, né? Jesus está na cruz, e ele fala: se és o rei de Israel, desça agora da cruz e vamos crer nele. Confiou em Deus, que o livre, se o ama, porque ele disse: sou Filho de Deus. Amém? Então até os inimigos de Jesus disseram que ele falou que era Filho de Deus. E eu creio, Jesus é o Filho de Deus. É por isso que Ele pode perdoar pecados, é por isso que Ele pode trazer salvação, é por isso que Ele pode redimir a nossa alma, é por isso que o seu sacrifício na cruz do Calvário foi feito uma única vez e para sempre, e pode, e continua, e já perdoou no passado, e perdoa hoje o meu e o seu pecado, e vai perdoar até o dia que nós levantarmos as nossas mãos e pedimos perdão, e o dia que Ele nos levar para estar com Ele para sempre, ou a gente morrer. Amém? Ele é Filho de Deus. Aleluia. Quando Jesus morre, o centurião fala no Mateus capítulo 27, versículo 43 em diante: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mesmo ele morrendo, porque os judeus não creem que Jesus é Deus, os judeus não creem que Jesus é o Messias, os judeus não acreditam que esse Jesus histórico era o Messias que havia de vir, e a grande maioria dos israelitas continua esperando o Messias, continua esperando o Messias, porque eles dizem o seguinte: que o sofrimento de Cristo não poderia estar sobre o Messias. O Messias veio para ser vencedor, para vencer as guerras, para conquistar. Este era o pensamento do judeu, que Jesus ia acabar com o reino de Roma, tomar o reino do César e governar o mundo, e Jerusalém ser o centro do mundo. Mas não foi assim, porque não era para ser dessa forma. Amém? Mas aqueles que acreditam que esse Jesus sofredor, não havia outro jeito, irmão. A cruz tinha que passar pelo currículo de Jesus. Se Jesus não morresse na cruz do Calvário, não haveria salvação. Foi necessário um justo, um santo, morrer na cruz do Calvário, para você ter hoje perdão dos seus pecados, para que você houvesse a graça de Deus, e você houvesse essa promessa de ser religado em Deus novamente. Amém? Então, lá na cruz, o centurião e aqueles que estavam ali acompanhando os soldados, possivelmente eles reconheceram: este era o Filho de Deus. Amém.
João, capítulo 1 João, carta 1 João, capítulo 4, versículo 15. Olha só a importância de acreditar que esse Jesus humano, esse Jesus carnal, esse Jesus que se esvaziou, tinha uma origem celestial, era o próprio Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, leia para mim alto, por favor. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Amém? Olha a importância aí. Se eu confessar que esse Jesus humano, carnal, esse verbo que encarnou, eu crer em tudo isso, acreditar que esse homem Jesus, ele tinha uma origem celestial, e ele era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, essa pessoa, Deus permanece nela, e ele permanece também em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o mundo acha que isso é loucura. O próprio israelita diz que isso é loucura. Esse sofrimento de Cristo, essa derrota, essa morte do Messias, para ele é loucura. Mas Paulo falou isso, né? Para uns, o Evangelho, a cruz, a mensagem é loucura, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus, porque é Ele que nos arranca das trevas, Ele que nos arranca do poder das trevas, que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica, que nos aperfeiçoa. É o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que apaga pecado, limpa do pecado, perdoa pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Filho de Deus. Não é o homem apenas. Sua natureza está divina e agora recebe a natureza humana. A natureza espiritual cede lugar para a natureza humana. Mas Jesus nunca deixou de ser Deus. Tanto que no momento que alguém tenta ser valente demais, ele fala: fica quieto, você não sabe que se eu quisesse, eu pediria a Deus agora, e Ele mandaria 12 legiões de anjos aqui, e acabaria, resolveria esse problema aqui agora, da guerra, da paz, de entronizar Jesus no trono. Mas Jesus foi obediente ao Pai. No plano de Deus, o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Jesus tinha que morrer. Jesus precisava passar pela cruz para que garantisse a nossa salvação, conforme o desejo do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Último versículo para fechar. João 2,49. Alguém pode ler? Evangelho de João, capítulo 2, versículo 49. Está falando dos milagres de Jesus, está falando do ministério de Jesus. Capítulo 2 de João, versículo 49. Não tem? Não. Então está errada a minha referência, aí eu estou olhando outra coisa aqui. É João 20, versículo 31. Está bem igual, né? Só falta não ter. Se não tem, eu tenho ele aqui, eu leio. Estes, porém, foram registrados para que ache que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Vamos encerrar aqui? Estes milagres, este ministério, estão escritos para que você creia que Jesus é o Cristo, o Messias, o revelado, o desejado das nações, o Filho de Deus, o descendente da mulher, a promessa que todos os profetas falaram. Jesus é o cumprimento das profecias, Ele é o Filho de Deus, para que você possa crer e tenha vida, 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 vida,
vida, no nome dEle, no nome do Senhor. Glorificado seja o seu nome, aleluias. A Ele seja a glória, o louvor, o poder, para sempre, amém. Vamos nos colocar em pé, vamos encerrar a doutrina de hoje.